com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas. Isso a gente vai ver na nossa lição de hoje da nossa EBD. Vocês já estão vendo a nova revista, começaram a ver com a tia Juliana a revista Na Terra Prometida. Nós começamos um tema novo, nós estávamos acompanhando o povo de Deus do Egito a Canaã e agora nós vamos acompanhar as histórias do povo de Deus já na Terra Prometida, a conquista da Terra Prometida. Então, estão preparados para nós iniciarmos mais essa aventura? A aula de hoje, então, nós vamos começar de uma forma um pouquinho diferente. Nesses dias de pandemia, a gente tem ficado em casa, visto muitos vídeos. Na EBD, né, lá na igreja, nós sempre fazemos alguma atividade, alguma dinâmica. E hoje nós vamos brincar um pouquinho do Mestre Mandou. Sai aí do seu sofá ou da sua mesa onde você está assistindo esse vídeo e vamos nos movimentar um pouquinho. Vocês sabem que a brincadeira O Mestre Mandou, vocês devem fazer tudo que o mestre mandar vocês fazer. Neste caso, a tia vai dizer e vocês vão fazer. Então vamos lá, preparados? O mestre mandou vocês pularem tão alto quanto um sapo. Então lá, ready? Todo mundo pulando alto aí. Vamos exercitar as perninhas. Muito bem, muito bem. Agora, o mestre mandou vocês rastejarem como um animal que rasteja no chão. Pode ser qualquer animal. Escolha aí o animal que rasteja para você fazer. Aliás, você é aí um camaleão, você está fazendo uma cobra, né? Não sei. Se exercita aí, movimenta o seu corpinho. O mestre mandou vocês baterem palma tão alto, mas tão alto, que o som da palma de vocês vai derrubar as paredes do seu prédio ou da sua casa. Que ordem esquisita, tia Gismali, que ordem mais estranha. Existem algumas ordens que são mesmo assim um pouco esquisitas, não é mesmo? Mas e se não fosse eu que estivesse dando essa ordem? Eu tenho certeza que vocês ficaram assim, nossa, essa ordem é muito esquisita. Provavelmente a maioria de vocês nem tentaram bater palma para derrubar as paredes do prédio ou da casa de vocês, porque vocês sabem que isso é uma ordem absurda, uma ordem que provavelmente né, não seria algo que vocês conseguiriam fazer, né? Com certeza não seria algo que vocês conseguiriam fazer. Então a maioria provavelmente nem fez isso, não é mesmo? Pois é, mas se fosse Deus que tivesse dado essa ordem e não a tia Gismali, será que vocês acreditariam que isso é possível de acontecer? Isso. Então nós vamos ver uma ordem bem diferente também na história de hoje que Deus deu ao seu povo, tá bom? Preparados? Estejam com a Biblinha de vocês abertas no livro de Josué, lá no Antigo Testamento. No capítulo 3 até o capítulo 6 será a nossa lição de hoje. É claro que nós não vamos ler tudo durante o nosso período de aula, mas vocês podem ler um capítulo por semana, de segunda até sábado, e aí vocês conseguem ler toda a lição e rever tudo aquilo que nós vamos falar na aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Biblinhas abertas, então? Vamos à nossa lição. Vocês se lembram que na lição passada, a tia Ju contou que agora, depois da morte de Moisés, assumiu a liderança do povo de Deus esse personagem aqui, Josué. E vocês também se lembram que ele estava assim um pouco temeroso se o povo ia obedecer ele como obedecia Moisés. E Deus então mostrou que ele seria, o desafiou a ser um líder corajoso, né? Não te mandei eu? Lembra do versículo que vocês têm decorado? Ser forte e corajoso, né? Não temas, ser forte e corajoso
né, que o Deus estaria com ele por onde quer que andares, né? Então Deus falou isso para Josué. E vocês lembram que na história passada Josué já começou a liderar o povo, mandando espias a uma cidade chamada Jericó. E lá na cidade de Jericó, os espias precisaram se esconder numa casa de uma moça, de uma mulher chamada Raabe. A Raabe, então, escondeu os espias, os soldados apareceram procurando, né, pelos espias, e ela os escondeu. E assim eles conseguiram fugir e voltar para o arraial a salvo, né, para o arraial do povo de Deus a salvo. Isso significa, então, e eles prometeram para aquela mulher que quando eles chegassem na cidade, porque ela havia crido no Senhor e protegido o povo de Deus, né, ela seria então salva e que ela deveria então ficar na casa, escondidinha, quando o povo fosse entrar na cidade, com a sua família, que ela e toda a sua família seria salva, tá bom? Nós paramos aí na aula passada e Josué então tinha aprendido essa lição, que ele deveria obedecer ao Senhor e ser corajoso, ter coragem. Nós aprendemos isso com o personagem da semana passada. E hoje, então, Josué estava com o povo de Deus, certos de que eles iriam conquistar a vitória na cidade de Jericó. Eles conseguiriam vencer aquele povo, porque ele cria que o Senhor faria isso. Josué, como a gente já viu, sempre foi de muita fé e ele cria que o Senhor daria então a cidade de Jericó para o seu povo. Mas Deus tinha um plano. Deus queria então mostrar para aquele povo alguns sinais por meio de Josué, para que aquele povo realmente soubesse que Josué era um líder a ser honrado e obedecido, assim como Moisés foi. Seria um líder tão bom quanto Moisés. Então Deus falou para eles o seguinte: olha, vocês vão então para Jericó. No entanto, vocês não vão pelo caminho mais fácil. Vocês vão pelo caminho mais difícil. Vocês vão passar pelo Rio Jordão. Olha só. Vocês vão passar aqui, ó, pelo Rio Jordão. Será que todo aquele povo sabia nadar? Eles iam ter que passar pelo rio? Olha só, como que se daria isso? Então, Deus também deu algumas outras ordens, né, para Josué. Ele falou o seguinte: olha, vocês vão, a arca do Senhor deve ir à frente do povo, e quando chegar perto do rio, somente os sacerdotes que irão com a arca do Senhor era um objeto que simbolizava a presença do povo de Deus. Então, somente o sacerdote simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Somente os sacerdotes poderiam levar a arca, e ainda com todo cuidado. Ela deveria ser coberta para que ninguém visse. E ainda Deus falou que a arca deveria ficar 1000 metros de distância do povo. O povo deveria seguir. Quando os sacerdotes passassem com a arca, o povo deveria sair do acampamento atrás da arca, mas deixando uma distância de 1000 metros. E assim aconteceu, né? Um dia antes, o Senhor falou por meio de Moisés: amanhã, povo, todo o povo santifica-se, purifica-se, prepara, né, espiritualmente, porque vocês verão as maravilhas de Deus, vocês verão as grandes coisas que o Senhor tem para fazer no meio de vocês. Olha só a expectativa, que será que ia acontecer? Imagine você lá no meio do povo: ixi, o que vai acontecer amanhã, hein? E se preparando: ó Senhor, né? Eu quero ver as suas maravilhas. E então, eles
a arca, os sacerdotes passaram com a arca no dia seguinte, na frente do povo, e caminharam em direção ao Rio Jordão. Ao chegar lá perto, eles pararam, conforme Josué, pelas ordens do Senhor, havia dito, pararam perto do Rio Jordão, e aí disse para que os sacerdotes pisassem na água. Quando os sacerdotes pisaram na água, olha só o que aconteceu. Olha os sacerdotes aqui com a arca coberta, né? E então o rio se abriu, se dividiu. O Senhor amontoou as águas para a parte de cima do rio, para onde ela corre, né? E assim o povo pôde passar pelo meio do rio. Aquele povo passou em terra seca. Nem todos provavelmente sabiam nadar, né? E naquela época, o Rio Jordão, que é um rio até raso, mas nessa época ele estava no período das cheias e seria muito difícil o povo passar. Mas o Senhor então abriu o rio para que aquele povo passasse e assim pudessem então ver o seu cuidado, o seu poder, ver que Deus era com Josué e era com o povo. E aquele povo então passou. Os sacerdotes ficaram parados lá no meio do Jordão, onde Deus havia falado, segurando a arca durante todo o tempo, até que todos os soldados, todo o povo de Deus passasse. E quando chegaram lá do outro lado, Josué também cumpriu uma outra parte do que Deus havia lhe dito. Deus mandou que Josué mandasse um homem de cada tribo, das 12 tribos de Israel. Israel era dividido em 12 tribos e cada um deveria enviar um representante e pegar uma pedra bem grande do meio do rio, que essa pedra deveria então ser levada para o acampamento do povo de Israel, onde eles passariam aquela noite, e ali deveria ser construído um altar com aquelas pedras. Por que será que Deus mandou o povo então fazer isso? Pegar, recolher essas 12 pedras e levar para o acampamento. Olha só, vamos ver lá em Josué, o capítulo 4, versículo 21, responde essa nossa pergunta. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante vós até que passamos. Olha só como Deus se preocupa com você, criança. Deus quer que você saiba das maravilhas que Ele fez. Deus quer que você saiba de todos os seus feitos. Deus se preocupa que você o conheça. E as pedras foram então deveriam ser colocadas no acampamento onde eles ficaram. Eles ficaram aqui, ó, no acampamento de Gilgal, né? Ó, bem aqui, Gilgal. E lá então foram amontoadas essas pedras, para que quando os filhos do povo de Israel olhassem, as crianças olhassem, soubesse a maravilha que Deus havia feito por eles, soubesse o que Deus havia feito por eles. Olha só que coisa maravilhosa. E então todas aquelas crianças poderiam conhecer os feitos de Deus. Você tem conhecido os feitos de Deus? O Senhor hoje faz maravilhas por você também. O Senhor tem te abençoado dia a dia e feito grandes coisas pela sua vida, pela do papai, da mamãe, dos seus amigos, de outros irmãos na fé. E você então deve conhecer os feitos do Senhor, aqueles que Ele fez, que estão registrados na Bíblia, e o que Ele tem feito hoje por você. O Senhor se preocupa que você conheça
a sua história, conheça quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer pelo seu povo. Então, aquele povo, depois de acampar ali, de ficar um período ali, o Senhor enviou o comandante dos seus exércitos, um anjo, comandante dos seus exércitos, para falar para Josué como seria a batalha em Jericó. E o anjo deu todas as ordens para Josué. E Josué, então, mandou que o povo seguisse, adiante, e ele deu as seguintes ordens. Nós vamos para Jericó e o que vai acontecer? Olha só, os soldados devem ir à frente da arca. A arca deve ficar no meio e o restante devem ir na retaguarda, atrás, e vão dar voltas em volta dos muros de Jerusalém. Isso vai acontecer durante 6 dias. O povo deveria dar uma volta, durante 6 dias, apenas uma volta em volta da cidade de Jerusalém. Só que o povo deveria fazer isso, de boquinha fechada, silêncio absoluto, quietinhos. Não deveriam expressar nenhum barulho. Somente os sacerdotes, que deveriam ir 7 sacerdotes à frente, ali, no meio, tocando as suas trombetas. 7 trombetas sendo tocadas. As trombetas, olha que barulhão, já imaginou? O povo lá de Jericó olhando das muralhas, aquilo acontecendo, essas trombetas sendo tocadas todos os dias enquanto o povo dava a volta, ali 7 trombetas sendo tocadas, e o povo em silêncio. Durante 6 dias isso aconteceu. E no 7º dia, algo diferente iria acontecer. O Josué deu a ordem para o povo. No 7º dia, nós vamos fazer diferente. No 7º dia, ao invés de dar uma volta, nós vamos dar 7 voltas em volta da cidade. E na 7ª volta, quando as trombetas vão tocar, e quando eu disser grita, o povo deve então gritar. E então, no 7º dia, depois eles da 7ª volta que eles deram, o Josué então falou para o povo, grita! E eles, não vou gritar, para não estourar o ouvido de vocês. Eles gritaram, depois que as trombetas tocaram, eles gritaram. E olha só o que aconteceu? Os muros caíram. Lembra das nossas palminhas? As nossas palminhas nunca, ou se a gente gritasse, ou se a gente tocasse trombeta, por nós mesmos, não ia acontecer. Mas Deus fez com que os muros de Jericó fossem ao chão. Aquelas muralhas enormes, em que o povo de Jericó achava que estava protegido, seguro atrás dela. Eles ficaram com medo do povo de Deus e eles haviam entrado lá e eles não saíram de lá para nada, porque eles acreditavam que as suas muralhas eram indestrutíveis, fortes, mas o Senhor fez com que as muralhas caíssem no chão. E quando as muralhas caíram, o povo entrou e tomou a cidade de Jericó. Mas havia algumas coisas que deviam acontecer. Deus também deu instrução sobre isso. Eles deveriam, pegar tudo na cidade. Eles deveriam então levar o ouro, a prata, o ferro e o bronze para oferta ao Senhor. Mas eles não deveriam pegar nada daquela cidade para si. E eles então deveriam obedecer essa ordem, E tinha uma outra coisa. Quem sabe que deveria acontecer? Lembra da história passada? O que deveria acontecer? Quem que deveria ser salvo? Você sabe? Você
você lembrou, não é? Então deveria ser salvo a Raabe, né? Que tinha ajudado os espias. A Raabe e a sua família, então, deveriam ser salvos. E assim aconteceu. O povo foi lá e tirou ela a salvo, que ela morava numa casa em cima, né, do muro, vocês lembram? E tirou ela e a sua família a salvo. E levou ela com a sua família, olha só, deixa eu mostrar primeiro para vocês. Levou ela com a sua família para o acampamento do povo de Deus. E ela foi recebida no meio desse povo, se tornou parte do povo de Deus, porque ela ajudou o povo de Deus naquele momento. Ela creu e se tornou então da família de Deus. É tanto da família de Deus que ela foi a tataravó de Jesus. Olha só, ela entrou na linhagem do nosso Salvador. Ela foi um monte de aí, né, tataravó de Jesus. Olha só como as coisas são uma bênção. Quando se obedece, na história de hoje, nós vimos muita obediência. Nós vimos a obediência de Josué. Nós vimos a obediência dos sacerdotes, que fizeram tudo com alegria e do jeitinho que Deus mandou fazer. Nós vimos o povo de Deus, que às vezes era meio murmurão, mas nessa vez eles fizeram tudo com alegria, com entusiasmo, crendo em Deus, obedecendo todas as ordens que Deus dava. E nós vimos também a Raabe, a nossa personagem de hoje, que obedeceu a Deus também, fez a vontade de Deus. E olha só o que nós podemos aprender hoje. Obediência traz então vitórias. Toda essa obediência gerou vitórias para o povo de Deus. Quem está com Cristo e faz a sua vontade tem vitórias. Vitórias sobre o pecado, vitórias sobre situações difíceis, sobre emoções, né, difíceis que vocês têm. O Senhor ajuda vocês a vencer essas coisas pela obediência à vontade de Deus. Não é vencer pelas suas próprias forças, não obedecer não fazendo a sua vontade, mas a vontade de Deus. Obediência, então, traz vitórias. Olha só que beleza? Vamos relembrar o nosso versículo de hoje. Como que era o nosso versículo? Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9. Então, não seja corajoso, não temas, nem te espantes, obedeça às ordens, às instruções do Senhor, porque o Senhor é contigo, por onde quer que você andar. E o Senhor, então, pode gerar as vitórias espirituais que você precisa para superar as dificuldades da sua vida. Seja ela a luta contra o pecado, né, a coragem para obedecer à vontade de Deus, seja ela em situações mesmo difíceis, que o Senhor estará com você, tá bom? Vamos orar então, vamos falar com o Senhor e pedir para que nós tenhamos sempre o desejo de obedecer. Vamos fechar os nossos olhinhos e falar com o Senhor? Senhor, nós te rogamos, ó Pai, que assim como nós aprendemos com Raabe, com os sacerdotes, com o povo de Deus, com Josué, que foi corajosos em fazer o que o Senhor mandou, em fazer a vontade do Senhor, mesmo que no momento eles não tenham
compreendido o que iria acontecer, eles não sabiam o que iria acontecer, mas eles fizeram porque era o Senhor que estava mandando. Assim também nós, Senhor, nos dê coragem para obedecer em qualquer situação a sua palavra, sejam situações fáceis de cumprir o que o Senhor nos manda, sejam em situações em que tudo é contrário, em que tudo parece difícil e em que às vezes nós não compreendemos bem por que o Senhor nos manda fazer tais coisas, mas que nós tenhamos a coragem e a fé em confiarmos em Ti e obedecermos a Tua palavra. Nós pedimos isso em nome, pelo amor de Jesus. Crianças, Deus abençoe, leiam o texto em casa, decorem o versículo, coloquem esse versículo no coração e até as próximas aulas. Próxima aula, a tia Juliana irá trazer para vocês. Beijos!